Pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Dando continuação às nossas aulas, hoje eu gravei essa aula aqui que vai ser sobre a arte cristã primitiva, a paleocristã, uma arte. Nós vimos as últimas aulas pré-história, arte egípcia, arte grega e arte romana. Dentro dali da arte romana, nós vamos ter a vinda de Jesus, a morte de Jesus. Aí depois tem mais ou menos aí 330 anos que os cristãos são perseguidos pelo Império. Então é essa parte que eu quero falar para vocês. Hoje eu vou falar com vocês, para depois nós entrarmos na próxima aula já na Idade Média, que é a arte bizantina. Hoje eu vou dar só uma pinceladinha da arte bizantina, só para a gente entender, tá? Então era uma arte que não é muito difundida, mas é interessante a gente estar dando uma olhada, porque depois ela vai puxar coisas lá de trás e depois ela vai indicar algumas coisas mais para frente. Beleza? Tranquilo? Vamos então à aula. Vou deixar um pouquinho aqui. A paleocristã, a arte cristã primitiva, né? Na arte cristã primitiva, que nem eu falei para vocês, tem a vinda de Jesus e a morte. Depois tem os ensinamentos. Uma das coisas que caracteriza o cristão, uma das primeiras marcas que nós vamos ter é a marca do peixe. Se você pegar aquele símbolo do rainho lá, da Nike, ou das 3 faixas aquela da Adidas, ou a maçã mordida, não tem você pegou a maçã mordida lá, você vai saber que é da Apple, né? Então, lá atrás, um dos símbolos era isso aí, era do peixe. Por quê? O peixe era o alimento básico do judeu, né? E também ele vai fazer parte dos milagres de Jesus. E a própria palavra peixe em grego, em aramaico, ele é o quê? É chamado ictus. O significado é Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Então, era a marca que eles tinham. Então ficava mais fácil quando você desenhava o peixe saber se a pessoa era cristã ou não. Era um símbolo que nós vamos ter até hoje, né? Na frente da Bíblia vai ter, né? Tem os adesivos que o pessoal coloca em carro, que é o desenho do peixe. Peixe então significa o cristão. Não estamos falando em religião, tá? Em denominações. Nós estamos falando no cristianismo. Depois a gente vai falar, na Idade Média, a gente entra e fala sobre as denominações, né? Mas isso daí é uma outra aula, tá? Então, olha lá. E outra coisa que é interessante, que nós vamos ver nessa parte da arte cristã primitiva, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: não era feito por grandes artistas, não, era feita por homens do povo. Para pensar o seguinte: quando tem essa arte lá em Roma, a arte romana está correndo normal, está acontecendo tudo. Por isso que nem, por exemplo, o Coliseu foi inaugurado no 79 depois de Cristo, tá vendo? E depois o Coliseu foi usado também para quê? Para matar os cristãos. Aí depois a gente vê isso aí numa outra aula. Mas olha só que interessante. E o peixe também por causa dos milagres, né? A multiplicação dos pães do peixe, os milagres de Jesus. Então foi se convencionando a mostrar e a falar sobre esse símbolo. Olha lá, a multiplicação dos pães e do peixe. Tá vendo que é muito simples? É uma arte muito simples, não tem muito detalhe, não é feito, né, muito detalhado. Se nós pegarmos os desenhos, por exemplo, de Pompeia, a gente vai ver que o desenho é perfeito, tem todos os detalhes, tá? E aí, então, isso é uma das características que nós temos. E foi convencionado sempre a mostrar o bom pastor. Quem é um bom pastor? É a imagem de Jesus, né? E aí eles tiraram dessa figura grega. Olha lá, tá vendo? Que ele está segurando lá
o cordeiro no ombro, foi pegar o cordeiro, né? Então aí também tem o que? Os ensinamentos. Uma das características desse tipo de arte que a gente tem que sempre lembrar é o seguinte: ela é didática, ela é muito didática. Através do desenho, eles faziam desenho nas catacumbas, debaixo da cidade de Roma, às escondidas. Por quê? Porque tem as perseguições, era muito perseguido, se quem era cristão era morto. Então eles vão fazer os ensinamentos deles, vão difundir esses ensinamentos, e a grande maioria não sabe ler e escrever. Então é através do desenho que você vai ensinar a pessoa, né? Olha lá, a ressurreição de Lázaro, olha esse desenho de Noé na arca. A gente sabe que a arca era imensa, era grande, que todos os animais foram lá. Tá vendo? Eles vão representar, parece uma caixa, um caixote, uma pessoa dentro de um caixote. Aí nem cabe ele, esse personagem. Mas o que? Através desse desenho da caixa ali, do personagem, eles vão contar a história. Eles vão contar a história. Ó, isso aqui existiu uma pessoa, Noé, que ele fez isso. Então, através desse desenho, eles vão explicar. A gente vai ter, dentro da Idade Média, muitas obras que vão ser isso, vão ser didáticas, vai ser usado muito didaticamente, né? Olha lá, a pintura do Bom Pastor, olha lá, um desenho simples. Olha lá, outra figura que com o cordeiro no pescoço lá, né, nos ombros. Tá vendo? Olha os cordeiros, como que é muito simples, muito mal feito plasticamente, tá? Plasticamente, no desenho você vai ver que o desenho ali não é um desenho bem feito, não é um desenho bonito. Daniel na cova de leões, olha lá, o leão está parecendo mais um gatinho, não é? Entendeu? Então ele vai ter isso, a característica deles é o que? A simplicidade. Por quê? Porque não eram homens, não eram grandes artistas que faziam, em si, homens do povo. Os homens do povo que faziam esse tipo de arte, convertido à nova religião, ao cristianismo, né? Maria, o menino Jesus. Olha lá, ó, a gente vê outra figura ali já começa com a auréola, né? A auréola, ela é sempre nessa posição. Na Idade Média ela parece um disco atrás. Depois, no Renascimento, a gente vai ver que o disco vai ficar em cima, né? A auréola vai ser em cima. A representação já muda um pouco. Olha lá, Adão e Eva pegando do fruto proibido. Olha lá, tá vendo que a serpente lá, tá vendo? Mas a simplicidade, o batismo. Então esses desenhos, eles eram feitos nas catacumbas, tá? Às escondidas. O império ainda, né? O império perseguia os cristãos. Olha lá, passagem bíblica, Sidraque, Misaque e Abednego, quando eles vão na fornalha. Então, através desse desenho, eles vão falar a passagem bíblica, vão falar sobre os personagens, sobre o que aconteceu com eles, toda a história. Então, é uma obra, é um desenho que é usado para fazer o quê? Para ensinar as pessoas, né? Olha lá, o marco. Aqui já dá para a gente ver onde é as catacumbas, onde eram enterrados os mártires da igreja. Então eles eram enterrados ali, colocavam uma placa de mármore e eles desenhavam em volta, né? Olha lá, olha o desenho, como que eles eram feitos nas cavernas, nas catacumbas, desculpa. Nas catacumbas eles eram feitos assim, ó, dá para a gente ver muito bem. Vamos ampliar essa figura aqui para ver. Olha lá, a imagem de Jesus. Essa daqui com certeza deve ser uma das primeiras imagens, porque nós estamos aqui falando mais ou menos no ano de 100, 150, 200 depois de Cristo. Então é bem próximo da morte de Jesus, tá? Então por isso que vai ter os ensinamentos. Olha a história do profeta Jonas, que ele é o que? A história qual que é? Que ele é jogado ao mar e um grande peixe vem e engole ele.
né? Mas olha lá, ó, ele está sendo jogado ao mar, o personagem está sendo jogado ao mar. Olha o peixe. O peixe aqui está parecendo mais um outro animal, né? Não um peixe, né? Parecendo, né? Olha lá, ó, boca de cachorro, de lobo, a orelha. Tá vendo? Eles não estão preocupados com isso. Tá mal feito. Ela fala, nossa, eles não sabiam desenhar? Não sabiam desenhar. E também não era importante para eles. O importante para eles era difundir o que? Os ensinamentos. Isso que era importante para eles. Olha lá, as catacumbas, como que é. E é interessante isso que eu quero que vocês prestem atenção, o seguinte, como é muito simples. Por quê? Porque depois quando o imperador pega e coloca a religião, o cristianismo como a religião oficial do império, aí muda totalmente. Tá? Então é legal a gente estar olhando, prestando atenção e vendo a simplicidade da onde é feito, né? As catacumbas, aonde é as catacumbas? Debaixo da cidade de Roma, né? As escondidas, tá? Olha lá, ó. Tá vendo como que o local é muito simples, o local é muito apertado. Então ali eles enterravam os mortos, faziam os desenhos e davam os ensinamentos. Ó, aqui é por causa disso, isso aqui é por causa daquilo. Então isso vai ter essa difusão, né? Eles vão mostrar isso aí. Então olha lá, ó, em 313 Constantino permite o cristianismo. Então o imperador Constantino, né, ele permite o cristianismo. Em 391, Teodósio oficializa a religião como religião oficial do império. Por isso que nós temos até hoje. Aí ele vai oficializar quem que ele é. Imperador que? Romano. Por isso que nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana. Olha lá, tá lá, de 391. Então, quando Constantino ele pega e permite o cristianismo, não vai matar mais as pessoas lá, porque antes eles perseguiam e matavam. E aí Teodósio, depois em 391, ele vai oficializar. Aí todo mundo tem que seguir a essa religião. Lembrando o seguinte, lembra lá, vamos lá, arte romana, que nós vimos. A arte romana, nós vamos ter o que? Vários deuses, que eles vão pegar lá da mitologia grega. Lembra? Afrodite, Vênus, Baco, Dionísio, Baco. Então eles vão mudar. Então a arte romana, ela vai ter vários deuses. Aí depois Teodósio, ele é um imperador ainda, né? Em 391 depois de Cristo, ele vai pegar e oficializar como a religião como religião oficial do império, né? Aí se transforma o quê? Na arte bizantina. Então essa parte que nós vimos aí até 391 é arte cristã primitiva. Então é uma pequena parte ali. E depois ela já se transforma na arte bizantina, que aí o império ele vai se dividir, vai ter dois, o império do Ocidente e o império do Oriente, né? Isso daí vocês vão ver bem em história, né? Então ali, quando ele vai para o Oriente, ele vai em Constantinopla. Constantino pega, ele vai pegar e vai colocar a cidade dela com o nome de Constantinopla. Hoje essa cidade, que é Bizâncio, lá no Império, nós vamos falar sobre o Império Bizantino. Essa cidade hoje é Istambul, tá? É Istambul. Então só para a gente se localizar, fica mais fácil a gente entender isso aí, tá? Olha lá, o Império Romano do Ocidente sofreu várias invasões bárbaras, até que em 476 foi completamente dominado. Só que o Império do Oriente não, ele ficou por muito tempo, tá? Ele ficou por muito tempo, até 1453, tá? Que Constantinopla foi dominada pelos muçulmanos. Por isso que nós vamos ver a igreja de Santa Sofia, que ela é feita para ser uma igreja católica, aí depois ela é uma mesquita muçulmana. Hoje ela é a principal construção dessa época, e hoje ela é um museu, tá? Então depois a gente vai ver isso daí, aí vocês vão entender, fica mais fácil. Olha lá, aqui nós já estamos, olha só a maneira como que era, que nós vimos lá,
da arte cristã primitiva e como já mudou. Isso daqui é um mosaico. É um mosaico, olha só. Aqui são todas pedras coloridas, mais ou menos de uns 5, 6 centímetros, colocadas uma do lado da outra. Por que eles vão fazer o mosaico? Porque na arte romana eles eram perfeitos no mosaico. A arte romana eles eram muito perfeitos no mosaico. Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção para a gente analisar as imagens é isso aqui, ó. Olha só. Aí que é a imagem de Jesus ao centro, né? Vamos voltar lá. A imagem de Jesus ao centro, com a cabeça aureolada, né? Presta atenção, cabeça aureolada. Por quê? Quando tem auréola é porque é santo, não é? Olha lá, ó. Isso aqui é a cúpula. É você vendo de baixo para cima de uma cúpula. Aqui a imagem de Jesus ao centro, aqui os mártires da igreja, tal, e aqui a cabeça dele aureolada, né? Olha lá, ó, a imagem de Jesus, a imagem de Maria, menino Jesus, com a cabeça aureolada. É interessante a gente ver isso daí da auréola, porque depois na arte bizantina vai ter várias regras, e uma das regras é a frontalidade, né? Que é a postura rígida da figura que leva o observador a uma atitude de respeito e veneração pela pessoa representada. E a outra coisa que aí a gente vai ver muito fácil nos mosaicos é o que? É a maneira como que eles vão ser retratados. Olha lá, os personagens oficiais, os personagens sagrados passaram a ser retratados de forma a trocar entre si seus elementos caracterizadores. Assim, a representação de personalidades oficiais sugeria que se tratava de personagem sagrado. O que é isso? Fácil. É isso aqui. Olha lá, isso daqui é dentro de uma igreja. Depois eu vou mostrar para vocês lá na frente, mais para frente os slides, aonde ela está. Olha lá, o imperador Justiniano, toda a sua corte, olha lá, a parte do exército, a parte da igreja, somente ele com a cabeça aureolada. Tá vendo? Somente ele com a cabeça aureolada. Olha lá, Justiniano ladeado por seus 12 companheiros, alusão ao quê? Quem tinha 12 apóstolos? Cristo. Olha só como que ele vai fazer. A gente tem que parar para pensar assim, ó. Nessa época, a grande maioria não sabia ler nem escrever. Então ele vai através da imagem. A imagem é tudo. O problema é quem vai manipular essa imagem, quem vai conduzir a pessoa. Então olha lá. Então ele está tendo ensinamento. As pessoas estão tendo ensinamento da nova religião, que Cristo mais 12 apóstolos. Aí ele vai para a igreja, ele vê o imperador Justiniano, com a cabeça aureolada, com 12 pessoas ao lado dele. Opa, é o representante de Deus na terra também. Olha só como que ele vai fazer isso. Na mesma sala, isso aí, na igreja. Olha lá, a imperatriz Teodora e a sua corte. Também, somente ela com a cabeça aureolada. Ela está lá com a cabeça aureolada. E olha só o que tem no manto dela. Os 3 reis magos trazendo um presente, né? Aonde tem isso na passagem bíblica? Quando Jesus nasce. Tá vendo? Tá vendo? Olha só como que as imagens, eles vão soltando. Então a pessoa vai ter que ver isso daí, ela vai entender que é o quê? Que eles são igual Jesus, que eles são muito próximos de Jesus. Isso daqui, ó, é um cortejo de igualzinho de como era o cortejo dentro do quê? Do palácio. Jesus como um rei e Maria como uma rainha, como um imperador e a esposa. Olha lá, igualzinho. Por que isso? Simples. A pessoa vai na igreja, ele vê o cortejo como que é. E aí ela vai no palácio, ele vê o cortejo como que é, como que as pessoas ficam, tudo lá na frente. Então ele vai o quê? Ele vai fazer com que ele vai entender que são o quê? Os mesmos poderes, as mesmas coisas. Então por isso que eles vão usar demais essa imagem. Olha lá, o imperador, a imperatriz, levando presente para o menino Jesus.
Maria, menino Jesus, o imperador e a imperatriz. Só que, olha lá, os 4 com a cabeça aureolada, olha lá, com a auréola, tá vendo? Os 4 com... Aí eles estão levando o presente. Aqui, essa daqui é muito interessante. Ó, Maria, menino Jesus, o imperador, olha lá, o imperador Constantino e o imperador Justiniano, tá? Constantino, ele tá levando o quê? A Constantinopla, a cidade, o palácio. E o Justiniano está levando o quê? A igreja de Santa Sofia, de presente para o menino Jesus. Mas o que é interessante é o quê? É os 4 com a cabeça aureolada. Entenderam? Olha lá onde ele está, dentro da igreja. Então a pessoa entra por aqui, aí ele vê essa figura aqui, ó, esse mosaico aqui, tá? Aqui o outro mosaico, o imperador Constantino II e a imperatriz Zoé, na igreja de Santa Sofia em Constantinopla. Aqui já Jesus, mas ó, os 3 com a cabeça aureolada também. Ele vai fazer os 3 com a cabeça aureolada. Aqui aquela figura que nós vimos. Aqui dá para ver muito bem os mosaicos como que eles eram, né? As pedras coloridas, colocadas uma do lado da outra. A durabilidade dela é muito maior do que a pintura. Então por isso que eles vão fazer muitos mosaicos nessa época. Aqui o imperador Justiniano, também olha lá, com a cabeça aureolada. Todas essas imagens estão todas elas dentro da igreja, tá? Todas elas dentro da igreja. Nós entramos agora na Idade Média, nós vamos ver somente arte religiosa, somente arte sacra. Por quê? Porque é a igreja que financia, tá? Aqui é a capa de um livro, de um manuscrito, todo em ouro, com pedras preciosas, e a imperatriz aqui com a cabeça aureolada. Olha lá, no centro. Essa daqui, ó, Jesus coroando o imperador. Essa imagem ela é muito forte. Por quê? Quem está coroando? O próprio Jesus. Vamos lá. O que nós vimos lá na arte egípcia? Quem estava mumificando o faraó? O próprio Deus deles. Olha lá, a gente vai ter na arte egípcia vários deuses, Anubis e tal. Mas aqui, ó, quem está coroando? O próprio Jesus. Então, se Jesus está coroando o imperador, opa, tudo que o imperador falar, tudo que o imperador falar é regra. Por quê? Porque ele é muito próximo de Jesus. Quem colocou a coroa nele foi o próprio Deus, entendeu? Então olha só a manipulação da imagem. Por que os egípcios faziam isso? Os egípcios faziam isso porque eles acreditavam em vida depois da morte, e era uma maneira de, na outra vida, eles já estão muito próximo do quê? Do Deus. E eles eram o quê? Deuses na terra. Por isso que eles comandavam tudo. Aí a pessoa olhava e falava assim, não, ó, quem está mumificando o faraó é o próprio Deus, Anubis, lá os outros deuses. Então, tudo que ele falar, eu tenho que concordar. Aqui é a mesma coisa. Olha lá, quem está colocando a coroa? O próprio Jesus, tá? Na arquitetura, a igreja de Santa Sofia é a mais bela construção que tem, que foi feita em Constantinopla, está lá em Istambul hoje, né? O nome da cidade hoje é Istambul. Fantástica, muito linda. Foi feita para ser uma igreja católica, ela foi uma igreja católica, depois ela foi uma mesquita muçulmana e hoje ela é museu. Aqui toda a construção dela, como que ela é feita, depois eu tenho algumas fotos do interior, ela é muito bem feita. Olha lá, o interior dela como que é. E ainda como ela é museu hoje, então eles preservaram das duas religiões, né? Então todas as coisas das duas religiões lá, tá ali para o pessoal ver. É muito, muito bem feito. E tem a característica muito
da construção islâmica, né? Então a construção já é um pouco mais diferente do que essa que a gente vê mais aqui no Ocidente, né? É mais puxado ali para o Oriente Médio, então ela tem umas características diferentes, tá? Aqui essa foto dá para a gente ver muito a grandiosidade da igreja de Santa Sofia, né? Ela é muito bem feita, muito bem grande, né? Aí todas as fotos dessa igreja. Aqui é a foto da fachada dela. Outra igreja importante é a igreja de São Vital, já aqui na Itália, tá? Aí aqui a gente vai ter, olha lá, lembra aquela figura que eu mostrei para vocês? Essa aqui está na igreja de São Vital. Então, ó, quem está no centro lá? Essa foto que fica mais fácil. Quem está no centro? Olha lá, Jesus. Jesus está no centro, em cima de um globo, né? Isso daqui, pessoal, ó, Idade Média. Então, o pessoal hoje em dia que fala aí que a Terra é plana, desde essa época eles falam que não, e com certeza não, né? Já os terraplanistas aí já não vai ter jeito, tá? E aí, embaixo nós vamos ter essa imagem, que é desse lado aqui do imperador, e ao outro lado aqui nós vamos ter da imperatriz. Mas olha só, então a pessoa que vai na igreja, ela olha a imagem de Jesus ao centro, em cima do globo, e ela vai ter a imagem do imperador e da esposa com a cabeça areolada. Tá vendo onde ele vai fazer com que a pessoa vai manipular essa imagem, né? Aqui é outra imagem também da igreja de São Vital, que nós vamos ter lá imagens de Maria e o menino Jesus lá com a cabeça areolada. Deixa eu só voltar aqui. Entendeu, pessoal? Espero que tenham gostado da aula. Então nós já entramos já na Idade Média, arte cristã primitiva, arte bizantina. As outras aulas nós vamos ver arte românica, já Idade Média, no meio da Idade Média ali, e o gótico, que é o gótico ao finalzinho da Idade Média. Beleza? Tranquilo? Espero que tenham gostado, espero que todos estejam bem. Dá uma olhadinha no meu Instagram lá, eu estou postando várias aulas, várias coisas lá interessantes, né? Eu estou postando no Stories lá, algumas obras que eu estou falando, os detalhes. Até a hora que eu fiz, eu pensei muito na Duda, né? Depois eu vou mandar um zap para ela ela tá dando uma olhada nisso daí, porque é bem, aí eu vou falando os detalhes, então fica bem interessante. Falou, pessoal? Espero que estejam bem, e se Deus quiser, logo nós estaremos de volta aí nas nossas aulas presenciais. Infelizmente, o que está acontecendo é muito triste, né? Porque a gente percebe o tanto de coisa que vocês estão perdendo, né? E isso daí é chato. Beleza? Um abraço a todos e até a próxima aula.